pessoal! Para quem não assistiu o primeiro episódio, eu me chamo Andréa Krug e sou professora da pós-graduação do Descomplica. E hoje eu tô aqui para trazer um assunto que tá bombando. Nós vamos falar sobre soft skills, incluindo algumas dicas de como você faz para desenvolvê-las. Bora lá? Roda a vinheta aí, pessoal! Galera, a primeira dica que eu gostaria de dar é que os cursos do Descomplica, eles têm algumas disciplinas que a gente chama justamente de disciplinas de nível. Essas são disciplinas onde você vai poder aprofundar e trabalhar, desenvolver as suas soft skills. Então, o que você está esperando? Clica aqui e conheça logo os nossos cursos e vê qual é aquele que melhor se encaixa no que você está precisando desenvolver. Bom, para a gente começar a desenvolver esse assunto, a gente tem que separar um pouco alguma confusão que fazem a esse respeito. Muita gente mistura os termos competência, habilidade, soft skill. Bora lá entender direitinho o que é cada um. Quando a gente está falando de competência, é o conjunto de conhecimento, habilidade e atitude que, quando integrados, produzem uma atuação completamente diferenciada, de altíssimo desempenho. Quando a gente está falando de habilidade, a gente está falando da ação em si, de algo que é aprendido, de algo que de alguma maneira conecta o conhecimento com a atitude. E quando a gente está falando do soft skill, nossa, isso é mega especial, porque isso nada mais é do que uma habilidade atitudinal, uma habilidade subjetiva, comportamental, super difícil de ser desenvolvida e que tem a ver com a experiência da gente, com a história de vida da gente, com as crenças e com os valores. Cada vez mais é isso que quem está do outro lado do balcão, no mercado de trabalho, recrutando e selecionando, procura identificar as pessoas. Porque da mesma forma que as pessoas, se elas só forem admitidas pelo currículo, pode ter certeza, elas não vão crescer na carreira, não vão se desenvolver justamente por não terem os soft skills requeridos. Esse assunto de soft skills é tão importante que eu, inclusive, abordo isso numa das aulas, em uma das disciplinas que eu dou aqui no Descomplica. Eu separei aquelas 4 que eu acho que são as mais importantes nos dias de hoje, dado todo esse cenário pós-pandemia, meio pandemia que a gente está vivendo aí. A primeira delas é justamente a abertura para o aprendizado. O aprendizado virou uma coisa contínua, imersiva, aonde cada vez mais a gente separa menos a fronteira entre o que é aprendizagem e o que é o mundo do trabalho. A gente vai ter que aprender o tempo inteiro, a gente vai ter que se aperfeiçoar o tempo todo e estudar é fundamental. Se atualizar vai fazer parte do dia a dia de cada um. Se você já é líder, você não só tem que dar o exemplo disso, como cabe a você, é seu papel e sua responsabilidade fazer o time se mexer nessa direção. Então, a habilidade é a abertura para o aprendizado e é papel e responsabilidade da liderança fazer o time se mexer nessa direção, além de dar o exemplo de como isso funciona. Antes da gente partir para o segundo soft skill, eu preciso te dar uma dica. Você, por acaso, já se inscreveu no nosso canal? Apertou o botãozinho aqui para você poder receber as notificações e ficar sempre up to date? É exatamente disso que a gente acabou de falar. Você tem aqui a sua chance. Se inscreve no nosso canal, comenta, porque a nossa editoria está sempre de olho nisso para poder trazer aqueles assuntos que são do seu interesse. Bora lá! Contribui para o seu aprendizado. Vamos falar do segundo soft skill. O segundo soft skill é bem complicado. É antecipar o futuro e trazer ele para o presente. Não tem mais jeito, gente. Liderar vai ser agora o campo da incerteza. Ninguém mais tem certeza de nada a não ser da própria mudança. De alguma maneira, líderes deverão antecipar o que vem pela frente e construir o caminho no presente de como é que a gente faz para chegar lá. E como é que você vai fazer isso? Questionando o status quo. Sendo um líder que sabe fazer mais perguntas do que ter respostas. Você já se imaginou quando um colaborador chega para você e fala assim: chefe, como é que eu faço tal coisa? Você simplesmente dizer assim: não sei, o que você acha? Liderar passa a ser saber perguntar. Mas aí tem uma dica. Não pode ter medo de errar, não pode ter medo de se expor, de expor a sua vulnerabilidade, porque isso vai fazer parte do dia a dia.
Se você por acaso pulou o começo do nosso vídeo, eu gostaria de lembrar para vocês que todos os cursos da pós-graduação do Descomplica tem justamente uma série de matérias que falam sobre esses assuntos. São gestão de pessoas, storytelling, como é que a gente faz para liderar pessoas e todo esse tipo de encrenca que normalmente é bem complicado na liderança, não importando se a gente está começando ou se a gente já é, líder velho de guerra. Isso é dor, viu? Bora lá, clica aqui que você vai conhecer quais são as opções que você tem para se desenvolver. Então agora vamos conhecer qual é a terceira soft skill que a gente vai falar. É uma que essa conversa já vem desde o século passado, mas a gente ainda não aprendeu. Tá na hora de sair dos silos, tá na hora de aprender a colaborar dentro das organizações, a não olhar o coleguinha que está na área do lado como a gente deveria muitas vezes olhar a concorrência. As pessoas vão ter que trabalhar de uma forma completamente conectadas em torno de uma rede que está aqui para resolver um problema, entendendo que liderança é um papel que flutua. Não necessariamente você ter um cargo de gestor vai inclusive te dar liderança na hora que você estiver num time resolvendo o problema. Ter flexibilidade e saber trabalhar em time e em rede vai fazer parte de toda soft skill de toda a liderança daqui para frente. É ponto sem volta. Para de falar o meu pedaço, o meu time, as minhas metas. Tá na hora de você aprender a colaborar. E agora a última, mas não menos importante, soft skill para a gente conversar é justamente a disciplina da execução. Tão importante quanto essa capacidade de projetar o cenário futuro é construir o caminho no presente e ter muito foco e disciplina. Obviamente que sabendo que num cenário de incerteza as coisas podem mudar no meio do caminho, que isso faz parte, mas tal qual um atleta, mais importante ou tão importante quanto a motivação, você vai ter que ter foco e disciplina para a execução. Muitas vezes um atleta, ele não acorda às 4 horas da manhã para treinar porque ele está motivado, mas é porque ele sabe que se ele não fizer isso, ele não alcança o objetivo que ele tem. Foco e disciplina são características fundamentais para quem quer sobreviver a partir de agora nesse mundo, porque diante desse cenário de completa incerteza, a gente tende a perder o foco com muita rapidez. Se manter nesse lugar não é tarefa simples, mas eu sei que você consegue. Bom, galera, essas são apenas algumas soft skills que eu separei para vocês, mas não se esqueçam, vocês vão poder desenvolver essas e outras com muito mais profundidade acessando um dos nossos cursos da pós-graduação do Descomplica. Bora lá, eu não sei o que você está esperando e não se esquece, escreve aqui pra gente, diz o que você quer conhecer que a gente com o maior prazer prepara outros vídeos para vocês. Tchau, tchau e até a próxima, pessoal!